Valeu, Geis. Vamos falar de esporte. Oi, Suzana. Oi, Polito. Para quem está acompanhando a gente ao vivo no esporte, fim de semana de decisão para o Avaí. Vai mais tranquilo por conta da vantagem, mas precisa ainda assim do resultado para garantir a taça da Copa Sul-Sudeste. Bora lá. Esse é o nosso primeiro destaque do esporte de hoje. Chapecoense e Avaí se enfrentam no domingo. De olho na tela, então, informações de jogo às 11 horas da manhã na Arena Condá, em Chapecó. Jogo de volta da final da Copa Sul-Sudeste 2026. O Avaí que tem aí a vantagem do jogo de ida, né? Venceu por 3-0 a Chapecoense na ressacada e agora, então, enfrenta o Verdão do Oeste lá na Arena Condá. Cláudio Caticarte já está aqui com a gente. Cláudio, duas equipes que entram em campo com objetivos e um cenário completamente diferente, né? Boa tarde. Boa tarde, Susan. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Pois é, o Avaí construiu uma vantagem enorme, né? E precisa manter essa vantagem no jogo do próximo domingo, 11 horas da manhã, hein? Horário diferente para os atletas, já amassam aquele macarrão às 8 horas da manhã para o torcedor. É uma beleza, né? O Avaí que tem mudanças na equipe, o Guilherme Aquino recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora. No seu lugar deve entrar o Gabriel Simples. E tem o retorno do Rafael Bilu, que deve ser opção para durante a partida. O Avaí conseguiu quebrar um favoritismo natural de uma Chapecoense com um elenco mais robusto e com um investimento muito maior, que disputa, está mal, mas disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. E o Avaí, como a gente tratou no pós-jogo aqui no Balanço Geral, teve aquele trabalho coletivo de uma identidade de um time que teve muita aplicação tática, finalizou, foi agressivo e foi eficiente. Dos 4 chutes no alvo, no gol, fez 3 gols. O que falta agora para colocar a taça, né, e trazer aqui para a ressacada mais essa taça inédita é a equipe do Avaí não se desestruturar. Não perder o caráter mental, não perder jogadores, não ter jogadores expulsos, porque o Avaí durante essa temporada não sofreu goleadas acachapantes. Não é esse viés, é sempre uma defesa sólida, né, da equipe do Avaí. Não sofreu goleadas. Então é manter aquilo que fez aqui, viu, Susan? E ter esse trabalho de não deixar a Chapecoense chegar próximo do Léo Aragão. E não precisa se desgastar. Quem tem que vencer e tratar de subir uma montanha é a Chapecoense. Lembrando que o Avaí depois volta à Série B contra o Ceará lá. Então, se desgastar o mínimo possível e manter 11 contra 11 até o final da partida. E não se acomodar, né? Entender que precisa desse resultado. Os torcedores, inclusive, vão para Chapecó, né? Há uma expectativa para que a torcida do Avaí vá para Chapecó acompanhar a partida. E claro que lá teremos também o apoio da torcida da Chapecoense. Promete ser um jogo grande. Exatamente. A Chapecoense vai tentar dar essa remontada. É só não se acomodar, como você falou. Sustentar um resultado que com méritos aplicou aqui na ressacada. Cláudio, bom fim de semana a você. Amanhã, Clube da Bola, 1h30 da tarde. Amanhã, 1h30. A gente convida a todos vocês, muitos assuntos, inclusive Copa do Mundo, Seleção Brasileira e muito mais. Aqui no Esporte até segunda. Até. E olha só, está chegando a Copa 2026, a competição começa no próximo dia 11 e o Brasil estreia no dia 13 de junho. E para vocês não perderem nada do que se passa em campo e também nos países que sediam o Mundial, a NDTV Record preparou uma cobertura completa. Dá só uma olhada. É hora de embarcar rumo à Copa do Mundo. Sentir a atenção, torcer e celebrar cada fase. E a NDTV Record vai estar pertinho, acompanhando tudo. O apresentador Giovanni Martinello será um dos correspondentes durante os 39 dias de Mundial. A missão dele será acompanhar a seleção brasileira. O papel vai ser grudar na seleção brasileira e acompanhar todos os passos da seleção. Desde a minha chegada lá, esperamos que até o dia 19 de julho, que é quando vai ser disputada a final, esperamos que o Brasil esteja na decisão. Mas vou acompanhar os treinos, né, as entrevistas coletivas, participar das entrevistas coletivas, trazer os bastidores da seleção brasileira, né, enquanto a seleção está lá, está treinando, está se preparando. Estarei viajando pelas cidades onde o Brasil vai jogar também, então conversando com torcedores, né? Mas assim, o meu papel vai ser seguir a seleção brasileira, grudar na seleção brasileira enquanto a seleção estiver lá. Neste ano, a Copa será em 3 países: Canadá, Estados Unidos e México. Durante a competição, a seleção brasileira ficará em solo estadunidense. O centro de treinamento da equipe fica no estado de Nova Jersey. Já para acompanhar os torcedores, mais um reforço. O jornalista Cleiton Ramos também foi convocado para mostrar a rotina dos catarinenses no Mundial. Eu vou estar focado ali naquela região de Miami, Fort Lauderdale, né, onde vai ter a presença maciça de brasileiros. Inclusive já está programada uma feijoada com pagode, que tem tudo a ver com futebol e também curiosidades da cidade.
Além da cobertura no exterior, diversas reportagens foram produzidas por repórteres espalhados por todo o estado. Histórias que mostram a ligação entre Santa Catarina e a maior Copa de todos os tempos. Na TV, no impresso, no site e no rádio. Uma mobilização completa para te deixar atualizado do que acontece no campo e fora dele. Na verdade, é a nossa visão, né? Uma visão catarinense lá, porque vai estar acontecendo lá, né? Então, a gente vai estar lá para acompanhar de perto, para trazer todos os detalhes. Eu tenho certeza que vai ser uma grande cobertura, como foi há 4 anos no Catar, quando a gente esteve lá também pela ND acompanhando. Imperdível, fique aí acompanhando no ND e também na programação da ND TV, a nossa cobertura que vai ser demais. Tá aí, tá chegando então a Copa 2026, estreia do Brasil. Com certeza a gente vai trazer todos os detalhes. E olha só, nesse fim de semana tem mais uma entrevista da série Porta Aberta no Jornal ND. O convidado da vez é o ex-treinador da Seleção Brasileira de Voleibol, Renan Dalzotto. Ele fala sobre o crescimento da modalidade no Brasil e também as conquistas em quadra. Dá só uma olhada. Eu disputei 3 Jogos Olímpicos como atleta, mas um como treinador, outro como diretor, outro como comentarista esportivo, enfim. É porque eu vivenciei muito o voleibol, né? A minha vida toda foi voleibol e eu tenho muito orgulho de olhar para trás e ver assim, que eu passei em várias áreas. E foi incrível, foi um momento inédito para o esporte brasileiro, porque tinham 96 mil pagantes, né? Uma coisa assim, 96 mil pagantes no Maracanã para ver o voleibol, uma quadrinha pequenininha lá no meio do campo, sabe? Eu morava com mais 2, 3 jogadores, lá no Rio de Janeiro, na época da Atlântica Boa Vista, Bradesco. Eu morava no 2º andar e embaixo da minha janela tinha uma quadra de esporte. E a garotada sempre jogava futebol ali de manhã, né? Eu lembro que eu acordei com a garotada falando o nosso nome, sabe? Sacou Xandó, passou Renan, William levantou, tá com a montada no aeroporto do Brasil. Aí eu falei, cara, eles estão falando da gente, sabe? Aí eu olhei assim, não acreditei. A garotada que estava sempre ali jogando futebol, que é o primeiro esporte do Brasil, de repente eles estavam jogando vôlei, citando o nome. E aquilo ali começou a cair a ficha, dizer, cara, o tamanho da responsabilidade que nós temos agora, né, em conduzir esse monstro que nós criamos. Tá aí mais uma entrevista imperdível da série Porta Aberta do Jornal ND, vale a pena conferir, viu? E no fim de semana tem Campeonato Brasileiro de Flag Football, etapa regional. E a equipe feminina de Desterro Atlântios vai representar Florianópolis na competição. A disputa será realizada em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. O time manezinho é tetracampeão da etapa regional sul. E a competição vale também vaga para a fase nacional, marcada para novembro em São Paulo. 7 equipes disputam 2 vagas. A equipe da capital é uma das favoritas e a gente deseja boa sorte às meninas, ainda mais sucesso nessa modalidade, que tem aparecido cada vez mais, né, Polito? Vai ser uma modalidade olímpica nas próximas Olimpíadas e as meninas estão brilhando aí nas competições regionais e nacionais. E vamos que vamos. Polito, bom fim de semana a você. Segunda-feira estamos de volta com mais esporte aqui no Balanço Geral. Valeu, Suzão. Ótimo final de semana. Obrigada, igualmente.